acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre os ascendentes em Aquário. Vou falar para vocês que Aquário tem uma relação muito interessante com a pesquisa profunda, mas que a pesquisa que também tem um lado subversivo nisso. Vou falar para vocês que Aquário pode ter uma relação também com trabalhos e adquirir trabalho e profissão em terras estrangeiras. Tudo isso eu vou falar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, Aquário, um signo de elemento ar e a modalidade é fixa. Se a gente for juntar isso, a gente pode entender que são ideias fixas ou pensamentos fixos. Claro, evidentemente, porque Aquário ele é aquele que vai trazer uma inovação, mas que ele vai estar conectado por um mesmo ideal com as pessoas. Ok? Isso é muito importante. Lembrando que Saturno ele tem uma relação também com o povo, população. Ok? Então, ou seja, com aquilo que não é tão individual. Se a gente fala que os planetas individuais são aqueles planetas mais rápidos, de certa maneira, né? A Lua e o ascendente principalmente, né? Que são mais pessoais, a gente fala também do Sol, claro. Enfim, mas o que é interessante é que Saturno, pela distância e pelo tempo lento, a gente diz que ele não tem tanto uma pessoalidade, por isso que vai falar também sobre o povo, população, né? Saturno também fala sobre o elemento ar. Isso, a astrologia moderna ela não trata disso. Vai ficar colocando Saturno apenas com a relação com Terra. Elemento ar. Saturno tem uma relação com o elemento ar. Vata, na medicina Ayurveda, por exemplo, tem uma relação. Vocês sabem disso, né? Você pode ver as questões físicas da sua saúde pelo mapa astral, né? E aí você pode conectar a Ayurveda, a medicina indiana, também com a leitura do mapa, entendendo quais são as forças, os planetas. Ok? Marte tem uma força de Pita, do fogo. Isso é para um outro vídeo. Mas vamos lá. Saturno se exaltará em Libra. Nós sabemos disso. Mas Libra estará no signo lá na casa 9. A casa 9 fala sobre o estrangeiro, fala sobre prosperidade, a casa da lei. A casa 9 também fala sobre filosofia de vida. E olha que interessante. Se o regente do ascendente, Aquário, o ascendente, Saturno se exaltará na casa 9. Então a gente começa a compreender que a filosofia de vida ela é bastante importante para os ascendentes em Aquário. Olha como isso é forte. É claro que eu estou apenas focando um determinado ponto aqui para vocês. Bem, vamos pegar então a casa 5. A casa 5, uma casa de gêmeos, né? A casa 5 ela fala sobre filhos, fala sobre criatividade, sobre autoexpressão. Se a gente fala sobre autoexpressão na casa 5, olha que interessante. A casa 5, se ela tem a ver com autoexpressão, Gêmeos, regido por Mercúrio, Mercúrio se exaltará em Virgem, e Virgem estará na casa 8, para os ascendentes em Aquário. O que isso quer dizer? A casa 8, lembra que eu falei sobre flutuações? A casa 8 fala sobre questões emergenciais, a casa 8 fala sobre pesquisas profundas, a casa 8 também é da marginalidade. A casa 8 são daqueles que confrontam a lei, confrontam o status quo. Então, a forma de se autoexpressar, casa 5, o regente dessa casa vai estar em exaltação na casa 8. Então, há uma relação entre casa 5 e casa 8. O que isso quer dizer? Que a forma de autoexpressão pode ser confrontadora com as leis. Casa 8. E aí a gente passa a entender um pouco essa dinâmica do signo de Aquário. Mas vamos lá, vamos avançar. A casa 8, signo de Virgem ali, para os ascendentes em Aquário, ela tem como Mercúrio o seu regente, e Mercúrio se exalta em Virgem. Então a gente pode entender que as pesquisas, casa 8, profundas, elas têm a ver com os temas da própria casa 8, que sejam questões envolvendo, por exemplo, astrologia, que envolve tarô, essas coisas todas, né? Ou que seja uma pesquisa com um cunho, por exemplo, confrontador, marginal muitas vezes, né?
está um pouco fora. Então a gente entende um pouco, às vezes, a relação que Aquário vai trazer para quebrar certas estruturas já, o establishment, e aí poder, então, quando a gente fala que ele é renovador. Então, a gente pode entender que a renovação de alguma coisa tem a ver com um certo diálogo ou um confrontamento entre aquilo que já está estabelecido, uma certa lei, por exemplo, esse diálogo precisa acontecer, e aí sim. Então, há uma certa marginalidade em todo sujeito que vai inventar alguma coisa de novo. Ok? A casa 5 também é dos romances. Né? Claro, fala sobre diversão, sobre prazer também, de certa maneira. Tem uma relação com o sexo, mas a casa, vamos lá, a casa, pela astrologia védica, tá? Mas também a astrologia helenística também fala disso. Mas a casa principal do sexo é a casa 7. A casa 8 vai falar um pouco disso também, a casa 5, a casa 12, mas principalmente a casa 7, lembrem-se disso. E aí eu estou oferecendo para vocês uma outra visão com relação a isso. Se vocês passarem a analisar o sexo relacionado à casa 7, olhem o mapa de vocês. Mas vamos lá. Então olha só, romances, casa 5, regente da 5, exaltado na 8. Casa 8 também fala sobre flutuações, por exemplo. Então, né? Então, assim, uma certa flutuação com relação aos romances, ou seja, pluralidade, em certo sentido, né? Ou alguma coisa, um fluxo bastante contínuo nesse âmbito. Bem, vamos lá. Vamos pegar agora, a gente vai falar da casa 10. A casa 10 para os ascendentes em Aquário, o signo que estará lá é Escorpião. Bem, Escorpião, o lugar onde Escorpião estará é um lugar de muitos reverses, muitas coisas, né? Transformações enormes e tudo mais. Bem, então a gente compreende que a casa 10 fala sobre profissão, a casa 10 fala sobre o status, o reconhecimento público também tem a ver com isso, com a casa 10 e Escorpião, né? Escorpião está ali, então a vida pública, o status, a profissão, são temas que vão sofrer muitas transformações, muitos obstáculos. Escorpião está lá para os ascendentes em Aquário. E Marte, o regente de Escorpião, estará em exaltação em Capricórnio, onde Capricórnio estará no mapa na casa 12. Casa 12 fala sobre despesas, desprendimento, fala sobre retiros espirituais, caridade, fala sobre terras estrangeiras. Então, olha que interessante. Se há uma relação entre casa 10 e casa 12 para os ascendentes em Aquário, nós podemos dizer então que existe uma relação entre vida pública com caridade, vida pública com retiros espirituais, ou profissão em terras estrangeiras? Vamos pensar, né? O que eu quero dizer para vocês é que Aquário, ele é um signo que ele vai ter uma relação com os ideais, vai ter uma relação também com o confrontamento e com aquilo que muitas vezes será marginal, exótico. Ou seja, que passa ao largo daquilo que já está estabelecido. Isso é importante lembrar. Ok?